Quero convidar a igreja que abra suas Bíblias Eclesiásticas. Eclesiastes capítulo 4, versículos 4 ao 16. Versículo 16 nos diz assim a palavra do Senhor. Então vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem eu trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair em um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa de molestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com um jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que viram depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Irmãos queridos, um grande autor, ele diz: nenhuma conquista compensa o fracasso espiritual. Nenhuma conquista compensa o fracasso espiritual. No mundo em que vivemos, as conquistas são medidas pelo sucesso, pela riqueza, pelo poder. Que devemos ganhar e não perder. Nós devemos tirar vantagem, nós devemos dar um jeitinho e até pisar nos outros muitas vezes para que sejamos bem-sucedidos. Mas na escola de Deus é diferente. O rei Salomão, esse grande homem, ele foi o homem mais bem-sucedido, um homem rico, um homem poderoso. Ele foi o mais rico, o mais poderoso que qualquer outro ser humano. Ele seguia a orientação de Deus em tudo. O seu reino foi
próspero, sua fama conhecida por todos, a sua fama correu o mundo. Mas ao se envolver com reis pagãos, seu coração se desviou por causa das mulheres. E ele então fracassou espiritualmente. Sem Deus, todo o seu poderio, todas as suas conquistas se tornaram vazias, sem sentido. Esse texto, irmãos, ele fala sobre conquistas debaixo do sol. Estas não têm nenhum proveito. Elas são temporais, são passageiras. E ele então nos convida a olhar acima do sol. Ele nos convida a olhar ao que é eterno. Ele que experimentou todo o poderio, toda a riqueza. Ele nos diz que não há proveito, tudo é vaidade. Tudo isso é temporal, é correr atrás do vento. Por isso que devemos olhar acima do sol. Nenhum sucesso, nenhum poder podem preencher o vazio que o homem sente. Por isso, eu queria pensar com você, nenhuma conquista compensa o fracasso espiritual. E o que são essas conquistas debaixo do sol, destacada por Eclesiastes aqui, Salomão em Eclesiastes? Ele está mostrando para mim e para você que as conquistas sem Deus, elas são insignificantes. Elas são incertas. Essas conquistas são vazias. Elas podem até nos proporcionar alguma alegria temporal, imediata. Olha para o que ele diz no versículo 4 ao 6. Ele fala que essas conquistas terrenas debaixo do sol, e ele destaca algumas. O trabalho que não serve. O trabalho sem Deus. O trabalho sem Deus é como carregar um fardo inútil. Quem trabalha, acorda cedo, dorme tarde. Trabalha para ter, para conquistar. Sem Deus, isso é inútil. Ele faz tudo para angariar, para ter, mas sendo que deste mundo nada se levará. O trabalho sem Deus é o trabalho que não serve, é uma conquista abaixo do sol, que se torna inútil. Quando o trabalho é um fim em si mesmo, quando o trabalho não é para a glória de Deus, ele se torna um fardo, um peso. E essa conquista debaixo do sol nada serve. É sem valor, é vaidade. Quando nós olhamos para o capítulo 4, 7 e 12, ele fala que as riquezas que não têm valor, conquistas terrenas, debaixo do sol. Essas riquezas, tudo que queremos ter, obter aqui nessa vida, sem Deus, elas não compram a felicidade. Elas não compram o contentamento. Nós somos os mais infelizes dos homens se buscarmos ter sem ser aquilo que Deus quer que sejamos para a glória dele. O ter em detrimento do ser é inútil. É vazio.
Quanto mais se tem, mais se deseja ter. E quanto mais, irmãos, acumulamos, maior é o vazio que sentimos. Porque a riqueza não pode contentar um vazio proporcionado por Deus e que só pode ser preenchido por Ele. Conquistas terrenas debaixo do céu. Ele fala do poder, do versículo 13 ao 16. O poder que não protege. As pessoas buscam poder, buscam status. Sem Deus, isso é uma vantagem temporária. Conquista vazia. Quanto mais poder, mais inimigos. Porque o poder sem Deus, ele é para satisfazer o ego. O poder sem Deus é para manipular, é para pisotear, é para ridicularizar. Esse poder não garante paz e segurança. Esse poder que, debaixo do sol, almejamos como seres humanos, ele não proporciona paz e segurança. Acima de todo homem explorador, existe outro que o explora. Deus nos deu poder e autoridade para pregar a palavra. E esse poder que temos, essa autoridade que temos no nome de Cristo, Ele nos faz servir, não usar as pessoas. Esse poder nos faz se submeter ao outro, não ridicularizar o outro. O poder debaixo do sol, ele não protege a mim e a você. Porque esse poder glorifica apenas o homem caído, pecador, morto, e de seus delitos e pecados. Mas ele nos convida a olhar acima do sol. Esse texto nos convida a olhar acima do sol. E olhar acima do sol é buscar conquistas eternas. O contentamento, irmãos, é mais importante do que o sucesso. A nossa prioridade não é ser abençoado. A nossa prioridade é ser fiel. É ser fiel. Aquele que busca as coisas debaixo do sol sempre quer mais do que lhe é dado. Sabe por quê? Porque ele não vai nunca se satisfazer nessas coisas. Porque só pode se satisfazer aqueles que buscam conquistas eternas. Aquele que olha acima do sol, ele será contentado. Essas conquistas, irmãos, abaixo do sol, só frustram. O que busca essas coisas debaixo do sol, ele vive para trabalhar. Porque o seu desejo é ter. O seu desejo é ter mais. E esse vazio vai continuar. Porque ele busca as coisas terrenas. As coisas efêmeras, passageiras. Ele não vai ter contentamento. Mas viver acima do sol significa trabalhar para viver. Não viver para trabalhar. É diferente.
Todo trabalhador é digno do seu salário. Todos nós precisamos trabalhar, mas precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. Muitas pessoas têm invertido, têm buscado em primeiro lugar contentar no sucesso temporal, buscando as coisas terrenas, conquistas abaixo do sol, ter aplauso dos homens, ter elogio dos homens, se esquecendo que o maior elogio que podemos ter é a graça de sermos salvos e buscarmos as coisas eternas que não perecem. Queridos irmãos, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Salomão, que experimentou toda essa vaidade, toda essa frustração, ele nos convida a olhar acima do sol e buscar o contentamento aonde podemos achar, porque o contentamento, ele é mais importante do que o sucesso. Você pode ter todo o sucesso aqui na terra, mas pode ser o homem mais frustrado. Quando temos contentamento, gratidão por aquilo que Deus já nos deu, toda perda se transforma em ganho. E toda fraqueza em possibilidade de fé. Traduzido, parafraseado do apóstolo Paulo. As conquistas eternas, irmãos, somente elas trazem o contentamento e são mais importantes do que o sucesso. Quando nós olhamos, irmãos, para Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 a 12. A comunhão, ela é mais importante do que as riquezas. Eclesiastes aqui, ele nos ensina que calor, consolo, proteção são frutos de comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. O que vive debaixo do sol, o que busca as coisas debaixo do sol, as coisas terrenas, ele vive para competir, ele vive para ter mais. Ele quer sempre ter mais do que os outros. É o ciclo da sua vida. Porque ele vive as coisas para satisfazer a carne, as coisas terrenas, as coisas debaixo do sol. Estas riquezas, elas trazem solidão, elas trazem insatisfação. Por isso, muitas pessoas infelizes. Por isso, muitas pessoas infelizes. Porque estão buscando aonde não há felicidade, onde não há segurança, onde não há paz, nas coisas terrenas. Acima do sol não significa que não podemos ter as coisas, mas acima do sol significa que as coisas não nos possuem. Elas são para enquanto estivermos aqui, nos mantermos vivos. O carro para nos levar e voltar, para ir e vir. A casa para ficarmos protegidos do sol e da chuva. E por aí vai. Nós não somos apegados a essas coisas. Essas riquezas. Elas não nos possuem. Elas não são o nosso Deus. Nós estamos invertendo os papéis.
O nosso Deus tem sido o trabalho. O nosso Deus tem sido o carro. O nosso Deus tem sido tudo. Porque Deus tem ficado em segundo plano. As primeiras coisas são para nós. A terceira, a segunda para nós. A terceira para nós. A quarta para nós. Se sobrar alguma coisa de nós, eu dou para Deus. As conquistas embaixo do sol, as conquistas efêmeras estão sendo mais importantes do que Deus. Nós estamos perdendo a sensibilidade com o sagrado, com o eterno. Irmãos, a comunhão é mais importante do que as riquezas. Estar em comunhão com Deus, estar em comunhão com os irmãos. Quando se vive acima do sol, quando se vive as coisas eternas, irmãos, tudo aquilo que temos, quando se vive acima do sol, quando se vive as coisas eternas, tudo aquilo que temos é para cooperar. É para dividir e não para competir. Nós não vivemos competindo um com o outro. Quem vai ter mais? Quem pode mais? Quem tem mais poder? Não, não é isso para o qual Deus nos vocacionou e chamou. Isso é correr atrás do vento. Isso é perder tempo. A atenção que Salomão nos chama através de Eclesiastes. A comunhão é mais importante do que as riquezas. Mas ele também nos fala que a integridade é mais importante do que o poder. Debaixo do sol, irmãos, vive-se preocupado com a imagem e reputação. Essa preocupação humana no dia a dia. Nós estamos mais preocupados, Salomão diz, é Salomão que está dizendo, nós estamos mais preocupados com o que vão pensar de nós. Nós estamos preocupados em ser o que Deus quer que sejamos. Nós estamos preocupados com a nossa reputação diante do mundo pervertido, corrupto. E se precisarmos ceder alguma coisa na nossa vida, nós cedemos para satisfazer o outro. Não importa se estamos satisfazendo a Deus. Deus nos chama para viver uma vida íntegra. A integridade, o caráter de Cristo nas nossas vidas é mais importante do que o poder que podemos almejar ter aqui na terra. Quem teme ao Senhor vive as coisas eternas, busca as coisas eternas, vive o que é verdadeiro, vive o que é íntegro, vive o que é reto, vive o que é real, vive o que é eterno. Teme a Deus para não temer mais nada e a ninguém. Porque quem teme a Deus não deve temer a reputação do outro. Porque quem teme a Deus tem reputação ilibada diante de Deus. E isso é que importa. Os valores de Deus são diferentes. Os valores de Deus não se coadunam com os valores do mundo.
Ele não nos mede pelo que temos nas mãos. Os valores de Deus não nos medem pelo que temos nas mãos. Mas o valor de Deus nos mede pelo que temos no coração. Um coração grato, um coração capaz de obedecer, um coração capaz de ser submisso à sua vontade, um coração capaz de abrir mão do seu eu, do seu ego, da sua vaidade, da sua arrogância e submeter-se a Ele. Servir a Ele. Irmãos queridos, a palavra de Deus diz em Mateus 20, versículo 16. Muitos que são considerados os últimos são, na verdade, os primeiros pelos padrões divinos. Eu quero concluir, irmãos, essa breve reflexão nesta noite. Lembrando você que nenhuma conquista compensa o fracasso espiritual. E assim como Salomão, depois de toda a sua experiência, depois de todo o seu poder e sua riqueza, ele nos convida a olhar acima do sol. Porque ele diz, olha, tudo aqui que você busca sem Deus é correr atrás do vento. É vaidade. No final de sua vida, quando você olha lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, no final de sua vida, Salomão se recuperou e nos deu um conselho. Versículo 12, 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás, não tenho neles prazer. O tédio provocado pela rotina da vida não pode satisfazer o coração do homem. Quando se acredita, irmãos, que o sucesso, que as riquezas e o poder são a chave para a felicidade, esse homem é o mais miserável. Isso pode nos levar a pagar um alto preço. Um alto preço. Cedo ou tarde, nós perceberemos, irmãos, que a vida, ela não se resume em conquistar coisas. Mas conquistar o que já foi conquistado na cruz. Ou melhor, não é conquistar, é se apropriar. Vivendo o que Deus quer que vivamos. Cedo ou tarde nós vamos perceber como Salomão percebeu. Nós temos que buscar valores que permanecem eternamente. Obedecer, irmãos, ou não, é uma decisão. Obedecer ou não é uma decisão. Nenhuma conquista compensa o fracasso espiritual. Talvez você que está aqui nesta noite você tem feito tudo para conquistar algo. E você tem justificado isso com as suas necessidades. Mas talvez, se você parar para refletir, você poderia sim abrir mão de alguma coisa para se dedicar mais ao que é essencial na sua vida. Que são as coisas acima do sol. Priorizar as coisas eternas. Se você não é feliz com o que Deus lhe deu até hoje, eu te garanto para você, você nunca será feliz com tudo o que conseguir ter. Porque tudo que você tem buscado,
você tem buscado sem Deus. E tudo sem Deus é correr atrás do vento. E só vai fazer do homem o homem mais vazio, o homem mais frustrado nessa terra. Portanto, nenhuma conquista compensa o fracasso espiritual. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A decisão é sua, meu querido. Quem está nos relatando é alguém que vivenciou a riqueza, o poder. E no final, depois de pecar contra Deus, ele se recupera. Ele constata a vaidade do coração humano de buscar o ter em detrimento do ser. Eu preciso ser um homem e uma mulher que viva para a glória de Deus. Tudo que buscamos sem Deus é vaidade. É correr atrás do vento. Que você seja não frustrado. Que você seja contentado, realizado. Que o limite para você buscar seja Deus, direcionando as suas conquistas. E se Ele está direcionando as suas conquistas, consequentemente, você vai ser bem-sucedido em todas as coisas. Porque o maior presente que temos é a salvação em Cristo, que nos foi dado na morte vicária de Cristo na cruz. E se isso não representar nada para nossas vidas, nós seremos os mais infelizes dos homens aqui na terra. Deus abençoe a sua, a minha, as nossas vidas. Nenhuma conquista compensa o fracasso espiritual. Pensemos sobre isso para a glória de Deus Pai.